Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Nós terminamos carta de Paulo aos Romanos. E hoje, dia 13/11 de 2022, nós vamos começar a meditar na carta de Paulo aos Gálatas. Então, Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler estes versos de 6 a 9. Hoje ainda não é o início da meditação. Hoje é só uma pequena explanação para que a partir da semana que vem nós comecemos a trabalhar versículo por versículo. Então, Gálatas, capítulo de número 1, verso 6. Olha o que Paulo diz. Acompanhe na tua Bíblia direitinho. Admira-me que estais passando tão depressa, olha, leia e entenda. Admira-me que estais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, o que aconteceu com os Gálatas? Quando eu vou ler uma carta de Paulo, eu tenho que saber por que Paulo, movido pelo Espírito Santo, escreveu esta carta para esta igreja. Então a pergunta, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com a igreja dos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, ele fundou igrejas na região da Galácia. E o que Paulo pregou? Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. Depois Paulo se ausentou. E quem se infiltrou nessas igrejas? Os pregadores judaizantes, os pregadores do Velho Testamento. Aqueles que ainda não haviam entendido que a velha aliança acabou na cruz. E o que Cristo fez foi suficiente e derramou sobre nós a graça de Deus. Então os pregadores da velha aliança, que não tinham entendido o evangelho ainda, se infiltraram na igreja dos Gálatas e disseram para os Gálatas: olha, essa coisa que Paulo está pregando aqui, a graça de Deus, tudo é pela graça, tudo nos é dado gratuitamente, que está excluindo a lei, o Velho Testamento, isso não é verdade não. Vocês têm que voltar para a velha aliança, crer em Jesus, mas somar a essa fé as práticas do Velho Testamento, o judaísmo, né? Guardar a lei, guardar as festas judaicas. E o que aconteceu? Os Gálatas receberam essa infiltração desses falsos pregadores, assimilaram e voltaram as costas para o evangelho da graça de Deus. E se voltaram para o judaísmo. Então Paulo ficou admirado. Paulo deve ter pensado: olha o tempo que eu passei com eles, ensinei o evangelho da graça de Deus, trabalhei com eles, agora vieram esses judaizantes que são contra o evangelho da graça. Os pregadores da velha aliança, que falam que a lei não acabou na cruz. E se introduziram no meio deles e perverteram a fé deles, fazendo com que eles voltassem as costas para o evangelho da graça de Deus e fosse tentar ser justificado guardando o judaísmo, guardando as obras da lei. Então esse quadro que nós vemos nos dias de hoje, a igreja está judaizada. Presta atenção nas pregações. A maior parte das pregações, Velho Testamento, campanha do Velho Testamento, a volta para o Velho Testamento, trouxeram a arca da aliança para dentro da igreja, as festas judaicas para dentro da igreja, os símbolos judaicos, os castiçais, estrela de Davi, aquele monte de coisa que os judeus tinham na velha aliança, trouxeram para dentro da igreja. Não é? Construíram um templo de Salomão. Aí você vai lá ver aquelas pessoas vestidas como se fossem sacerdotes do Velho Testamento, aquelas roupas todas. E tudo que se fala gira em torno da velha aliança. Eles estão de costas para aquilo que Cristo fez na cruz. Então foi isso que aconteceu com os Gálatas. Então o grande engano
é pegar a igreja da nova aliança, a igreja do evangelho, e voltar a igreja para o Velho Testamento e escravizá-la com os ensinos judaicos que na cruz foram encerrados, que na cruz acabou. Está claro isso na tua mente? Então olha o verso 6. Admira-me, Paulo está admirado, está com o coração partido que tão depressa vocês estão passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo fala que esse evangelho mesclado com o judaísmo, que só prega Velho Testamento, é outro evangelho, não é o evangelho da graça de Deus. Olha o contraste. Na velha aliança você é salvo por esforço próprio. Na nova aliança você é salvo pela graça, independente de obras. Na velha aliança tudo tem um preço a se pagar, tudo tem um custo. Na nova aliança, Cristo pagou tudo por nós, eu não tenho que pagar nada, nada me custa. Na velha aliança, se eu falhar, Deus me castiga, me põe na guilhotina. Muitos Deus mandava matar. Na nova aliança, se eu falhar, existe o perdão de Deus que vem pelo sangue derramado. É totalmente diferente. Então elabora em grande erro uma igreja que se diz igreja de Cristo, afundada nas pregações do Velho Testamento, fazendo aquelas danças judaicas, roupas judaicas, símbolos judaicos, festas judaicas, querendo levar a igreja a ficar afundada nas pregações do Velho Testamento. Agora Paulo fala, estou admirado, vocês tão depressa deixaram a graça, foram chamados na graça, e estão indo para outro evangelho. Então, o que é ser chamado na graça? Vamos, agora é o leitinho, né, com paciência. Então vamos lá. Gálatas, aliás, nós estamos em Gálatas, vai lá, o próximo livro é Efésios. Abra lá, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos entender o que é ser chamado na graça. O que é esta graça com relação à salvação? Olha, Efésios 2, verso 8. Todos acharam? O que está escrito? Porque pela graça sois o quê? Salvos. Mediante a fé. Olha lá, isto não vem de vós. Olha que surpreendente. Então, eu sou salvo pela graça mediante a fé. Essa fé não veio de mim, não foi eu que produzi. É um dom de Deus, é uma dádiva, é algo que Deus pôs dentro do meu coração e eu acreditei. Aconteceu dentro de mim. Vamos ler de novo com calma. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, ela não vem de coisas que eu faço, para que ninguém se glorie. Então o que Paulo está querendo dizer? É que não existe nada que o homem possa fazer como obras, esforço próprio, disciplina. Não põe essa roupa, põe aquela roupa. Não faça isso, faça aquilo. O homem não tem condições de salvar-se a si mesmo. Ele pode estar dentro de uma igreja cumprindo penitência, pagando preço. Isso não dá condições de ele ser salvo. Ele pode dar todo o dinheiro dele para a igreja, isso não vai torná-lo salvo. Ele pode fazer jejum, não vai torná-lo salvo. Ele pode se matar de ser religioso, isso não dá poder para ele ser salvo. Não existe, é impossível para o homem salvar-se a si mesmo. Entenda isso. Não existe nada nesse mundo que você possa fazer, que Deus olhe para você e fale assim, muito bom, você conquistou a salvação, vem aqui. Não existe nada. O homem está num estado tão caído, depravado, estragado. Nós moramos nesse corpo, que é um corpo doente, é um corpo defasado, é chamado na Bíblia como corpo do pecado. E esse corpo só produz coisas para o mal. Ele quer cobiça, ele quer brigar, ele quer irar, ele quer adulterar, ele tem um monte de veneno nele o tempo todo. Então eu não consigo fazer uma coisa com pureza necessária para ser salvo. Então, Jesus Cristo vem ao mundo, Deus se transforma num homem, é o eleitinho. Deus, ele vai entrar no nosso mundo, se fez carne,
nasceu perfeito, sem essa constituição do pecado, e agora ele vai representar todo homem e vai para a cruz e morrer em favor de todo homem e trazer a graça dele. Vocês estão entendendo? Então, Cristo é Deus em forma de homem, é o extraterrestre, que veio de um outro mundo, não veio de disco voador, não veio com a cabeça grande, olhinho grande, corpinho pequeno, não veio com as naves coloridas. Agora ele veio de uma outra dimensão, e para entrar no mundo, ele se fez um de nós, ele se transformou, teve que nascer como um de nós. Ele tinha mãe, mais para frente nós vamos ensinar isso, mas não tinha pai humano, ele foi gerado por essa tecnologia celestial que nós não sabemos como é. Então nasceu aqui na terra um homem Deus e Deus homem. Deus ao mesmo tempo e homem ao mesmo tempo, um ser fantástico, perfeito, de uma outra dimensão, extraterrestre, de um outro nível. Em forma de homem, então ele vem como ele foi perfeito, ele vai tomar sobre si tudo que entrou por Adão, todo o pecado, toda a maldição, vai levar na cruz, vai pagar o preço da nossa salvação, e dali para frente começa-se a graça de Deus. Então agora ele pode nos dar, agora que o preço do pecado foi pago, o preço das transgressões, tudo foi pago, então agora ele vai me dar de graça a salvação, porque ele fez tudo por mim o que eu não poderia fazer. Está bem claro isso? Então, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Então até a fé que você teve um dia, olha, desde que você nasceu, Deus está fazendo uma obra na tua vida. Você não sabia disso. Você pode ter ido na igreja católica, pode ter ido na macumba, no espiritismo, pode ter sido o que for, ou mesmo filho de crente, e não era salvo. Mas Deus começou uma obra na tua vida lá no passado, você não sabe. Ele esperou todos esses anos, uma série de coisas acontecer na sua vida. Teve problemas, não teve, teve luto na família, não teve. Você não conhecia Deus. Até que você foi amadurecendo, foi acontecendo uma coisa aqui, outra ali, até que chegou aquele dia que Deus viu que você estava pronto para receber a fé. Então, você ouviu uma palavra, uma coisa, Deus, no seu coração. Gerou essa fé, você, acreditei. Eu estou acreditando, eu estou entendendo, é um mistério, não foi você que produziu isso. É um dom de Deus, é um chamado de Deus. Não foi porque você foi bonzinho, você deu comida para alguém que estava debaixo da ponte. Não tem mérito humano. Então até a fé que você teve para crer em Jesus Cristo é um dom de Deus, não veio de você, não foi você que produziu pela sua religiosidade. Entende isso? Sim ou não? Agora você que já creu que aconteceu, você sabe que isso é verdadeiro, é um mistério. Não veio de você. Então pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus que Deus colocou dentro de você. E você acordou. Você pode ter frequentado uma igreja de crente 10, 15 anos, 5 anos. Você estava lá, fazia tudo aquilo, batia a palma, né? Mas estava lá, uma hora, num tempo certo, ou nem está dentro da igreja, nem gostava de crente. Mas uma hora no tempo certo fez assim, ou você ouviu alguma coisa, a tua vida te levou num ponto que te deixou numa sinuca de bico, né, para quem jogou bilhar, não tinha, e ali aconteceu, você creu. Não vem de vós. Aí depois ele fala, não de obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer o quê? Que não existe uma obra que o homem possa fazer que lhe dá condições de ser salvo. Para o homem é impossível alcançar a salvação se não é pela graça de Deus. Está claro isso na sua mente? Isso que é ser chamado na graça. Agora, o que é ser salvo? Primeira coisa, quando eu criei em Jesus Cristo de todo o coração, eu recebi o perdão de todos os pecados. Meu passado foi apagado.
Eu fui salvo, eu não sou mais culpado, eu não estou mais debaixo de condenação. O que mais ele fez? Ele me libertou do império das trevas. Quando eu sou salvo, meu Salvador não é alguém fraco que não me liberta do império das trevas. Quando eu fui salvo, é como, só para você entender, ele estendeu a mão, eu vivia lá, aprisionado nas trevas, escravizado na escuridão, fazendo tudo errado, né? O diabo mandando na minha vida. Deus estende as mãos, me liberta do império das trevas, me arranca de tudo aquilo, me transporta, me põe no Filho do reino do seu amor. Ser salvo é não ter mais culpa diante de Deus, ser liberto do império das trevas. Por isso eu declaro, sem medo de errar, todo crente verdadeiro é um liberto do império das trevas. Não precisa de culto de libertação, não precisa de unção com óleo, não precisa todo final do culto, sai, não precisa de nada disso, ele já é liberto. Não precisa de agorada, rosa ungida, terra de Israel, frasquinho com suco de uva que fala que é o sangue de Jesus, não precisa de mão de missionário desenhada num papel para pôr na cabeça. Isso é o falso evangelho que aprisiona a cabeça das pessoas. Não precisa de imposição de mão, ser empurrado para o chão. Você já é salvo, liberto do império das trevas, pecados perdoados. Pastor, e se eu vivia aprisionado num monte de coisa? Ele te arranca, te liberta de todas as cadeias, te liberta de tudo. Só que tem uma coisa, você não conhece o evangelho, então você não sabe disso. Então se você for numa igreja que é culto de libertação, você vai entrar naquilo, porque você não conhece o evangelho. Se você vai lá na quebra de maldição hereditária, você vai entrar naquilo, porque você não conhece o evangelho. Por isso a importância de se iniciar numa igreja que te ensine o que é evangelho. Então, você vai numa igreja dessa da televisão, você vai ficar rico, eu vou lá. Você não conhece o evangelho, chega lá, vão pedir muito dinheiro, envelope, campanha, sobe monte, desce do monte, sacrifício, fogueira santa, dá tudo que tem, 5 ofertas num culto, eles vão tirar oferta para isso, oferta para aquilo, compra o livro, blá, 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 é dinheiro, na hora da pregação, 5 minutos acabou, hora, está tudo resolvido, você não aprende nada. A pessoa é salva, ela não conhece nada do que é evangelho. Por isso que precisa ser ensinado agora. Sabe o que é ser salvo? Vem aqui. Então você vai, olha, foi liberto do império das trevas, foi justificado, está perdoado, é filho de Deus, está reconciliado, liberto de tudo. Agora o Espírito mora dentro de você. Agora você tem que ter uma vida limpa, correta, ser honesto, faz tudo certinho. Honre a Deus, entenda que a tua fé funciona, ninguém precisa crer por você, ele precisa ser ensinado. Vocês estão entendendo? Entrar no evangelho da graça de Deus e aprender o que é evangelho. E isso leva alguns anos. Então, quanto mais você vai aprendendo o evangelho, você vai entendendo, nossa, ser salvo é isso. Ser salvo é aquilo. Olha, eu sou salvo. Imagine, coitada dessa gente que está nessas igrejas que só prega diabo, ele só se sente preso. Imagine um desses entendendo, eu fui liberto do império das trevas. Não preciso de unção com óleo, expulsar demônio de mim, pôr a mão na cabeça, rosa ungida, corredor de sal grosso, essa mentirada toda, eu não preciso de nada disso, estou liberto. A pessoa se torna forte, corajosa, alegre, feliz. É bom ser crente, né? Qual era a visão de crente? Aquela roupa, aquele cabelo comprido, paletó e gravata, a Bíblia debaixo da mão, tudo andando de cabeça abaixo, tudo triste, gente. Não era isso. Visão de crente, não pode isso, não pode aquilo, não pode dar risada, não pode. Seu parente é espírita, tem inimizade com ele porque ele é do demônio. Que nada, agora que eu vou ter amizade com o parente, né? Uma escravidão. Ser crente é ser feliz, é ter prazer em acreditar. Eu não é. Eu sou feliz, eu sou contente, gente. Eu não estou aí, não pode isso, não pode aquilo, não pode, escravizado, ou demônio, ou diabo, ou a macumba, atormentado. Tem crente que está atormentado dentro dessas igrejas, não tem paz, não dorme direito. Então quando eu entendo, fui salvo, perdoado, liberto do império das trevas, que alegria, Senhor, ai, que aconteceu dentro de mim. Agora, Senhor, eu não fiz nada para merecer isso, aí que está a graça de Deus, não fez mesmo, mas eu fiz tudo por você. Está feito, está consumado. Entende? Está consumado. Então talvez você que está começando agora aqui, a tua mente ainda não se ajustou a isso. Eu falo isso, você
né? Talvez tenha algum vício antigo de onde você veio, mas vai se atualizando. Então, é tudo pela graça de Deus, não existe uma obra. Olha só, olha o que foi posto na mente da pessoa. Você quer libertação, vem aqui, põe um pouquinho de óleo. Espera um pouquinho, pensa. Um pouquinho de óleo aqui vai me libertar. E vem alguém, põe a mão na cabeça, sai, diabo, sai. Espera aí, eu tenho acesso direto a Deus. E eu vou precisar que alguém ponha um olhinho aqui para me libertar. E Deus, que é meu pai, que me chamou, não vai me libertar? Eu preciso de um agente para me libertar? Um olhinho? Leva essa rosinha para casa, que é a rosinha ungida, vai libertar a tua casa. Espera um pouquinho. Eu fui salvo, liberto do império das trevas. Vou precisar de uma rosinha ungida para levar dentro de casa, para me libertar. Se eu tenho acesso direto a Deus, Ele é o meu libertador, já me salvou, já me libertou. Vocês estão entendendo a diferença? Não precisa de nada disso. Então é bom ser crente, ser livre. O evangelho é para a pessoa que se torna inteligente, livre, não está escravizada pela religião, não está manipulada. O evangelho da graça torna você uma pessoa inteligente que pensa, que se torna livre. Tá bom? Tudo. E outra, no evangelho da graça não é como na lei. Na lei, tudo tinha que dar uma oferta para Deus. Tudo tinha um preço. Vai, perdão do pecado, pega um animal, mata. Entende? Tudo na lei você tinha que pagar um preço por alguma coisa. Olha a mentalidade do Velho Testamento. Tudo tinha um custo. Na graça, nada tem custo. Tudo me é dado gratuitamente. Se eu olhar para a velha aliança, era um Deus de barganha. Me dá isso, me dá aquilo para te dar aquilo. Me dá essas ofertas, me dá esse sacrifício, me faça isso, aí depois eu vou te dar aquilo. Na graça de Deus está tudo feito e tudo é de graça. Deus não está me cobrando nada, eu não tenho nenhum preço a pagar, não tem custo as bênçãos de Deus. Deus não se move por dinheiro nenhum, é o homem que se move. Tudo é dado como gratuitamente. Paulo ensinou isso para os Gálatas, não ensinou? Agora o que aconteceu? Chegou lá o pessoal da lei, o pessoal da velha aliança, o pessoal do pagar preço, o pessoal do guardar sábado, o pessoal de observar as leis, o pessoal que tem na mente deles as batalhas. Se você for olhar nas cartas de Paulo, Paulo nunca pregou esse monte de batalha. Vai no Velho Testamento, tudo era guerra. O tempo todo Israel estava cercado de inimigos, tinha que lutar com um, lutar com o outro, era uma nação que vinha, vencia, depois eles eram levados presos, aí Deus libertava, e era a guerra, o tempo todo em guerra. Por isso que no passado se cantava aquele corinho, homem de guerra é Jeová, não é? Homem de guerra é Jeová. Que homem de guerra é Jeová? Porque a visão do Deus do Velho Testamento é uma visão de guerra. De onde vem essas batalhas espirituais? Da mentalidade do Velho Testamento. Olha as cartas de Paulo. Acabou a guerra, gente. Nós estamos em paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A linguagem toda muda. Então, essa mentalidade de guerra, de batalha, de bem, essas coisas todas, meus irmãos, é tudo coisa da velha aliança. Vocês mais novos estão entendendo isso? Irmãos, estamos indo? Estamos devagarinho, né? Então Paulo ensinou a graça de Deus para os Gálatas, mas os Gálatas não amadureceram, vieram os judaizantes, os pregadores da velha aliança e disseram, olha, o que Cristo fez não é suficiente, você tem, né, vamos falar na nossa linguagem de hoje, pagar preço, fazer campanha, subir no monte, fazer voto, fazer fogueira santa, tudo tem um custo, tudo tem um preço, tudo Deus está te cobrando. Esse negócio de graça, aí olha, teve aqui um bispo aqui, não sei se você chegou a ver isso na internet, de uma das maiores igrejas aqui do Brasil, que falou que a graça de Deus era uma desgraça. Quem viu isso? Vocês não viram? O Edivaldo viu? Né? A graça era uma desgraça, porque a graça desmonta todo esquema milionário que ele tem. Tudo que ele prega, a graça desmonta. Então, para ele, graça é uma desgraça. Mas quem está na graça de Deus é uma alegria, né?
É um prazer ser crente, é um prazer conhecer a Escritura, é um prazer ter um pequeno momento de comunhão juntos. É um prazer, gente. Vai fazer bem para os filhos. Olha, uma pessoa em graça é uma pessoa livre. Sabe se relacionar com todo mundo. Entende? Uma igreja de lei. Filho, não pode fazer isso, não pode fazer. Acabam com a cabeça dos filhos. Eles nem crentes são. Uma igreja que está em graça, os pais. Seja sábio, mostre o caminho e deixa Deus cuidar dele. Vocês estão entendendo? Uma mulher que está numa igreja de lei, está amarrado, o marido fala que a coisa está amarrada, é o demônio na vida dele, vive em guerra, porque ele não é crente. Uma mulher que está numa igreja de graça, Senhor, vai chegar o tempo dele, trata ele bem, faça uma comidinha boa para ele, mesmo que ele seja chato, né? Porque o homem é chato, né, mulher? Haja paciência, né? Trata bem, ser chamado para a graça é outro tipo de vida. Agora está na lei, está amarrado, tem um demônio. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Só fala igreja essa mulher. Posso falar essas coisas? Quando não ia na igreja, a gente tinha uma vida íntima bem melhor. Agora foi para a igreja, tudo é pecado, tudo é errado. Perdi minha esposa, o marido vai falar. Que virou tudo, vocês estão entendendo? É diferente. Então Paulo fala. Eu não quero me alongar muito nessa dissertação, mas vamos trabalhar no segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, textos que eu já li bastante aqui para vocês. Capítulo de número 3, ali fala sobre as duas alianças. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ver aqui, a partir do verso de número 5. Eu quero que você abra, procure aí, eu espero. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 5. Olha lá. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros do quê? De uma nova aliança. Não da letra, a letra aqui é da lei, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o que Paulo está dizendo? A nossa suficiência ela vem de Deus, que Deus nos habilitou para ser ministros do quê? De uma nova aliança. Nós somos ministros de uma nova aliança. Nós não somos ministros do Velho Testamento. O que os Gálatas fizeram? Voltaram as costas para o Evangelho da graça de Deus e se voltaram para o judaísmo, para o ministério da morte, como nós vamos ver agora. Então Paulo diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora ele vai mostrar o que é a nova aliança. Olha lá, verso 7. Seu ministério da morte. O que é isso, pastor? Ministério da morte. Gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? A lei. Não foi gravada com letras em pedras? Na ótica de Paulo, que ministério era da lei? Olha lá, o ministério da morte. Se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória? Olha aqui, a nova aliança, o ministério do Espírito. Agora, olha como Paulo fala sobre a lei. Esse é o ministério da condenação, foi glória. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então Paulo apresenta a lei como ministério da morte e o ministério da condenação. Por quê? Paulo apresenta assim. Porque a lei exigia coisas que eu não conseguia cumprir. A lei diz assim, não serás mentiroso. Olhe para mim. Só você não mente, né? Você já mentiu? Quem aqui nunca mentiu, levanta o pé.
Estou brincando. Desde criança a gente mente, não mente. Então nós já estamos condenados. Nós não tínhamos condições de não ser mentirosos. A lei diz assim: não cobiçará a mulher do próximo. Aponte um homem normal, que em toda a sua vida nunca cobiçou a mulher do próximo. Vamos falar a verdade. Ou a mulher que nunca deu uma olhadinha para o marido da próxima e achou ele bonitão. Ou o galã da televisão teve um desejozinho por ele. Não tem ninguém. Então já estamos debaixo de condenação. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz assim, a lei dizia assim: filhos, sejam obedientes aos vossos pais em tudo. Aponta um filho que foi obediente 100% para o pai e para a mãe. Ao contrário, eles são desobedientes. Não são desobedientes? Então, a lei pede para mim ser perfeito, mas a minha natureza é mentirosa, a minha natureza cobiça. A minha natureza faz tudo errado, eu fico irado, fico nervoso, eu brigo, eu reclamo, eu murmuro. Então a lei se tornou o ministério da morte para mim, porque eu não conseguia cumprir. Então o que a lei fazia? Me condenava. Por isso que Paulo chama a lei do ministério da condenação. Então todo o Velho Testamento, por que aquele povo era castigado? Porque o povo era entregue na mão dos inimigos dele. Porque Deus mandava matar as pessoas. Na lei estava lá: se uma mulher ou um homem for pego em flagrante adultério, apedrejem ele até a morte. Não tava, a lei tinha pena de morte. Se fosse adúltero, a lei dava autorização para apedrejar a pessoa até a morte. O que a lei dizia a respeito do filho? Você tem um filho desobediente, rebelde, leve ele às autoridades do teu povo e vão apedrejá-lo até a morte, porque ele é um filho contumaz. Não está isso escrito na lei? A lei era o ministério da morte. Então aponte um que nunca cobiçou, ou uma que nunca cobiçou. Então nós estamos tudo debaixo de condenação. Eu não consigo cumprir a lei, então a lei se tornou o ministério da condenação e o ministério da morte. Você entende que você é errado bastante? Que você tem um temperamento que erra em certas coisas? Aceita isso ou não? Então a lei era o ministério da morte. Agora o que os Gálatas fizeram? Voltaram as costas para a graça de Deus. E estavam querendo realizar alguma coisa para Deus debaixo da lei, influenciado pelas pregações judaizantes. Então eles deixaram a graça para voltar para o ministério da morte e o ministério da condenação. Então toda a igreja que está debaixo de fundamento do judaísmo está debaixo do ministério da morte, está debaixo do ministério da condenação. Todos eles. Sinto em dizer, meus irmãos. Então foi isso que eles fizeram, deixaram a graça de Deus de lado e se submeteram ao ministério da morte e da condenação. Vocês entendem isso? Sim ou não? Agora, volta lá, vamos ter uma palavrinha mais curta hoje. Agora volta lá para Gálatas capítulo 1, onde nós estamos. Vamos ler de novo aquilo com calma. Gálatas 1, 6. Então Paulo está dizendo: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então qual é esse outro evangelho? Esse evangelho voltado para o judaísmo, para aquilo que acabou na cruz, para a velha aliança, voltado com a mentalidade da lei. Aí ele fala assim: o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quem são esses que vos perturbam? São os pregadores da velha aliança, são os perturbadores. Você pode ver que quem vive em igreja que só prega a velha aliança vive amedrontado, perturbado, inquieto, insatisfeito, temeroso com um monte de coisas. E não tem convicção de que é uma pessoa salva, vive com medo de tudo, tudo é problema na vida dele. E Paulo diz: o qual não é outro, olha lá, o verso 7, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O que é o evangelho pervertido?
É o evangelho que perdeu a pureza, ele está contaminado, entrou elemento estranho. É que nem você ter lá 5 litros de água puríssima, e cai algumas gotas lá de detergente, de cândida, né? Cai lá, aquilo é pervertido, a água perdeu a pureza, tem uma contaminação que vai fazer mal, que vai matar ali dentro. Então o evangelho pervertido é justamente isso, na ótica de Paulo. Vamos recapitular. Os Gálatas voltaram as costas para o evangelho da graça e se voltaram para a lei. Então, na ótica de Paulo, velha aliança misturada com nova aliança, resultado, o evangelho pervertido. O evangelho que está contaminado, que perdeu a pureza, o evangelho que não é mais puro, não tem mais a eficácia do evangelho da graça de Deus. Está claro isso? Por isso toda a pregação, olha, quando você estiver ouvindo louvor, ouça se o que está cantando está de acordo com a graça. Você vai descobrir que tem tanta coisa que se canta, que até nós cantamos no passado, que é evangelho pervertido, né? Vou cantar aquele refrão que eu sempre falo, que é vitória, vai chorando, geme e chora, que é vitória, vai chorando, geme e chora. Onde está escrito que para mim ter vitória eu tenho que gemer e chorar? Mas se cantou tanto essa música na mídia, que a pessoa pensa que isso é doutrina. Para mim vencer alguma coisa, eu tenho que ficar gemendo, eu tenho que ficar chorando. Não. A vitória vem de Deus, pela graça de Deus. Não vem porque eu estou gemendo muito e chorando muito. Se você for ver certas frases, entra na minha casa, entra na minha vida. Espera aí, eu já sou crente há mais de 45 anos. Porque eu vou ficar cantando, entra na minha casa. Ele já entrou há 45 anos atrás. Entrou ou não entrou? Recebi um novo coração do Pai, coração transformado. Aí vem o refrão, dá-me um coração igual ao teu. Acabou de cantar que recebeu um novo coração. Um coração transformado segundo Deus. Agora vai cantar, me dá o coração. Mas você não cantou agora que recebeu? E vai cantar para dar o coração. Vocês estão entendendo? Agora a gente canta isso cegamente. Quando você entende o evangelho, você fala assim, nossa, eu estou cantando tanta besteira. Olha quanto louvor, cada frase que é pura besteira, que desconstrói a fé no evangelho da graça de Deus, né? Minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de... A vitória é contra aquele que olhou mal para a pessoa e julgou ela. A vitória é contra o próximo. Tem nada a ver com o evangelho. Como é que tem uma música? Guarda os meus, só guarda os meus, olha o que é meu. Que música egoísta, isso é louvor. Só manda guardar quem é dele, só manda olhar para os que é dele. Puro egoísmo, isso não é louvor, gente. Então, você tem que analisar que música eu estou permitindo que vem fazer corinho na minha cabeça, que destrói a minha própria fé. Não canto mais, não ouço mais. Não vou ficar ouvindo besteira. Prefiro ouvir uma música do mundo que fale uma realidade do que ficar ouvindo certos louvores. Agora a pessoa liga lá na música, fica o dia inteiro aquela mesma música na cabeça, né? Daqui a pouco ela está caindo naquilo, a palavra já rodou do coração dela. E ela está com aquela música de lei que no evangelho na cabeça, acreditando naquilo, aquilo vai gerar o comportamento dela do dia. Então não ouça qualquer coisa. Vocês estão acordando porque eu estou dizendo? Eu só ouço música evangélica que fala é a verdade. Quando eu estou vendo uma música evangélica, vamos ver o que ela vai cantar. Ih, já vem com essa frase aqui, ó. Isso aqui mata o evangelho. A parte final é boa, mas esse meio aqui, esse refrão, é contra o evangelho da graça de Deus. Eu não vou ouvir essa besteira, é contra o que eu tenho aprendido. Quando você for ligar a rádio, ouvir qualquer pregação, não fica ouvindo qualquer besteira. Porque a maior parte dessas rádios aí, receba, uma palhaçada, isso não é pregação do evangelho. É uma palhaçada, uma pedição de dinheiro, uma pedição de... Não é pregação do evangelho. Não ouça, não deixa a tua mente ser levada por aquilo que não é o evangelho da graça de Deus. Agora, quando é uma música que fala da graça de Deus, oh, que coisa boa, que prazer, estou cantando a verdade. O verdadeiro louvor é cantar a verdade para Deus.
Não é cantar para si mesmo. A maior parte do louvor, o homem cantando para si mesmo que vai ter vitória. É só vitória, é só vitória. Ele só quer vitória. Ele não é louvor de Deus. Isso não fala nada de Deus, não fala nada da graça. É uma música religiosa, voltada para o homem. O homem é o centro de tudo. Estão cansados? Mais um pouquinho? Continuando a leitura. Vou ler de novo desde o verso 6 de Gálatas. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Agora, Paulo, olha o que Paulo vai dizer que eu tenho que fazer. Olha, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Anátema, maldito. O que Paulo está dizendo? Ainda, vamos supor que um dia você está no teu quarto e aparece um anjo vindo do céu, todo brilhante. E ele fala coisas que não estão de acordo com o evangelho da graça de Deus. Só porque é um anjo você vai acreditar? Não, você não falou de acordo com o evangelho da graça de Deus. Eu vou te amaldiçoar. Seja anátema, seja maldito. Não é porque é um pastor de renome, um pastor da televisão que a igreja dele tem 10 mil membros, que eu vou aceitar tudo o que ele fala. Eu vou peneirar o que está de acordo com o evangelho da graça de Deus. O que não tiver, está debaixo de maldição. Não vai entrar em mim. Não aceito. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho que vai além do evangelho da graça. Vocês estão entendendo? Seja o quê? Qual a minha postura? Seja anátema. Seja uma coisa maldita. Pode ser quem for. Que venha revelar coisas, que venha dizer que Deus falou, que venha dar recado, que é um grande pregador. Se pregar coisas que vai além do evangelho da graça de Deus, para mim não serve. Seja anátema. Continuando. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesse, seja o quê? Anátema. Então nós vamos trabalhar alguns meses nesta carta de Paulo aos Gálatas. Resumindo, o que aconteceu com os Gálatas? Paulo fundou as igrejas na região da Galácia, pregou a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus, se ausentou, se infiltrou lá os pregadores da velha aliança, da lei, da guarda do sábado, das festas judaicas, da circuncisão, da lei de Moisés, né? E contaminaram a fé dos Gálatas a ponto deles voltarem as costas para o evangelho da graça de Deus e se voltarem para o judaísmo. Então essa carta toda Paulo vai mostrar a diferença do evangelho da graça e viver debaixo do judaísmo. Paulo vai mostrar que a nossa justificação não é por obras de lei, é pela graça. Paulo vai trabalhar a carta inteira mostrando o erro que os Gálatas cometeram e tentando trazê-los de volta à sobriedade. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Mais uma vez, feche os olhos e vamos orar. Pai querido, nós te adoramos mais uma vez. E o anseio do nosso coração é que cada pessoa entenda o evangelho da graça de Deus. Assim, abra o nosso entendimento, dos que estão aqui, dos que vão ouvir ainda hoje esta mensagem. Abra o nosso entendimento, alcance o coração daquelas pessoas que estão a um passo de entender o evangelho da graça de Deus. Liberta aqueles que estão debaixo do judaísmo, do engano da religião, aprisionados, escravizados, e que a revelação do evangelho seja uma coisa abundante para todos os cantos. Oramos crendo pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém.